Uma fronteira que se transformou em rota de fuga. Uma viagem arriscada e desgastante, mas com um grande significado: a chance de uma nova vida. Esta é a realidade da fronteira em Pacaraima, cidade com pouco mais de 20 mil habitantes, localizada em Roraima, extremo norte do país, que liga a Venezuela ao Brasil. Há quase uma década, milhares de refugiados venezuelanos chegam aqui à procura de trabalho, comida, saúde e a dignidade outrora perdida. A grave crise política, econômica e social que se instalou na Venezuela a partir do ciclo chavismo, que teve início em 1999 e se mantém até os dias atuais, é um dos fatores que obrigam cada vez mais os migrantes a deixarem suas origens em busca da sobrevivência. Alguns economistas mais conservadores falam que quando a ideia do sistema de bem-estar social foi implantado na Venezuela, não tendo uma riqueza exorbitante, acabou gerando todo o desequilíbrio orçamentário dentro da estrutura da Venezuela e gestando aí o problema da hiperinflação e não tendo de onde retirar recursos, porque o fluxo econômico havia decaído muito e por essa relação do petrodólar, né, não vendendo mais petróleo e trocando em dólar, o dólar já não estava entrando de forma intensa como foi na década de 70 e 80 para a Venezuela e gerou desequilíbrio econômico, né, por conta desse empobrecimento. E porque a Venezuela, acima de tudo e contudo, ela não tinha parque industrial, não tinha um grande setor de produção agrícola e pecuária, então tudo era importado na Venezuela. E a cultura venezuelana não se qualificou ao setor primário, à agricultura familiar, ao micro, pequeno e médio agricultor, ao micro, pequeno e médio agropecuarista e nem mesmo a indústria de beneficiamento de alimentos. Uma crise marcada pela fome, escassez e desespero, obrigando milhares de venezuelanos a deixarem tudo para trás e partirem em uma nova jornada em busca de oportunidades. E os Miraveras deixou as filhas com a mãe na Venezuela e enfrentou desafios extremos em busca de uma vida melhor no Brasil. A necessidade foi tão grande que eu chego um momento de pedir comida ou dormir sem comer, deitar sem comer, só para que meus filhos comeram. Assim passava dia, já eu comecei a adoecer e eu disse que não. Aí eu comecei a investigar que o Brasil era um país que estava generando ajuda para os imigrantes. Passou um pouco. Aí eu vi meus filhos passando muita necessidade. Eu tomei decisão, sem despedir-me de ninguém, porque eu não quis chorar, eu não quis ser... Eu fui fria um pouco, porque meu propósito foi vir aqui, por minha família, por a necessidade, por a hambre que todos estão passando. Nós fomos roubados pela própria polícia de Venezuela. E não queriam deixar passar e nós fugimos. Eu me meti por monte, por montanha dentro, garimpo, caminhando, buscando peligro, mas tem que fazer. Eu venho um propósito e sempre com a fé em Deus, eu ia para frente. Eu só lhe dije, me arrodillei e falei, Deus, me ajude. Porque quando eu disse, Deus me ajuda, eu não quero morrer aqui não. O longo percurso até Boa Vista, em Roraima, e os inúmeros desafios pareciam chegar ao fim, mas ainda tinha muita coisa pela frente. E eu disse, aqui estou. Cheguei, consegui. Eu me arrodillei no chão. Obrigado, Deus. Já cheguei. Obrigado. Cheguei viva, completo. Machucada, mas completo. Só em Roraima já são mais de 190 mil venezuelanos. O fluxo de entrada no estado varia entre 400 e 700 migrantes por dia. Chegando aqui, eles passam por uma triagem realizada pela Polícia Federal
e Operação Acolhida, liderada pelo Exército Brasileiro, que atua desde 2018, fazendo os primeiros atendimentos e oferecendo aos migrantes os serviços de permissão legal no país, regularização de documentos, alimentos e teto para dormir nos vários abrigos instalados pela capital. Pedir refúgio na fronteira brasileira é pedir para viver. Com 19 anos, Ruth Elisa Escobar chegou em terras estrangeiras e começou a busca pela nova vida. Hoje, aos 24 anos, ela comemora a conquista estudando biomedicina e garante que irá viver grandes experiências na área. Quando eu cheguei no Brasil, o recurso tinha acabado. Aí passei a morar na rua 5 meses. Aí foi outro contexto muito chocante para mim, porque sou imigrante, não conhecia ainda o idioma, e outra coisa foi a insegurança, né? Porque assim, passar a ser morador de rua, né, é um contexto difícil, porque você não tem onde tomar banho, você não tinha onde se alimentar, e eu posso falar, eu não me sinto com vergonha de falar que eu passei a comer no lixo também. O que me impactou foi a violência. Fui uma vítima de violência, pode ser verbal, não pode ser, foi verbal e física e psicológica, não é? Minha mãe é uma mulher migrante também, e uma coisa que ela nos ensinou de pequeno, tem que estudar, se formar e ser uma boa profissional e agregar para uma sociedade. Então, eu sou uma pessoa que é convencida 100% em que a educação e a formação não só leva a ser um bom cidadão, ou acrescenta ou faz parte da economia de um país, também acrescenta em que outras pessoas vejam você como um modelo de inspiração, ou que a pessoa possa pensar, se essa mulher, o homem, conseguiu, eu posso também conseguir. Assim como Ruth, Leonardo Villa-Lobos, de 28 anos, saiu da Venezuela, seu país de origem, para procurar no Brasil uma forma de recomeçar e encontrou na educação um caminho de transformação. Vindo para o Brasil, acabei deixando meus amigos, acabei deixando muitos sonhos atrás, acabei deixando familiares, né? Família, pessoas que eu amava, e acabei deixando parte da minha história, né? Parte da minha cultura, parte da minha identidade como venezuelano. Então, isso eu acho que o que eu tive que deixar para trás. A ficha acabou de cair quando eu pedi para um dos artesãos perguntou se eu tinha fome, eu falei que sim. E ele me deu, pegou o resto de comidas de uma das pessoas que estava jantando no restaurante e me deu. Aquilo foi um baque, aquilo no momento eu falei, meu Deus, olha a situação em que eu tô. Eu tive que me submeter a algumas situações bem difíceis, como esperar que alguns supermercados fechassem meia-noite para pegar um papelão e poder dormir. Eu tive que tomar banho no Lago do Parque Anauá, fazer meu asseio pessoal no Lago do Parque, lavar minha roupa no Lago do Parque, ter que procurar nas lixeiras muitas vezes para poder comer, porque infelizmente não tinha comida, não tinha condição. Aí eu descobri que eu poderia fazer alguns outros ofícios, como cuidar carros, para poder cuidar carro, parquear, né? Colocar papelão no vidro dos carros e tal. E aos poucos ir ganhando 20 centavos, R$1, R$2, para poder inteirar para o almoço, para o jantar e poder sobreviver nesse tempo, porque era mais difícil tirar documentação na época e acabava dificultando um pouco o processo para arrumar um emprego de fato. E eu lembro que nesse dia eu decretei, eu falei, eu vou estudar relações internacionais. E eu conheci uma menina que trabalhava numa organização humanitária. Eu perguntei dela, qual é o curso? Você é formada em quê? Ela diz, em relações internacionais. Aí eu falei, gente, não é possível. Aí eu fui atrás de pesquisar como era para entrar na universidade. Muitas pessoas me falaram do vestibular, mas na época eu não sabia. Não fui atrás de coisas tipo cotas, pretos e pardos, pessoas de baixa renda, vestibular para migrantes. Eu não sabia da existência disso. E acabei fazendo o vestibular por ampla concorrência e consegui passar. Eu me sinto plenamente bem com o que eu estudei, eu amo o que eu faço, eu gosto muito de trabalhador humanitário, mas eu quero ser professor na realidade, eu quero ensinar outras pessoas e eu me sinto bem como internacionalista. Eu acabei de passar no mestrado, né? Eu vou começar meu mestrado agora em março e isso também tem me deixado muito feliz, muito contente.
Eu tinha para mim outra opção, eu tinha que conquistar muita coisa para poder dar um bom futuro para minha mãe. Então assim, muitas vezes as pessoas que a gente ama acabam se tornando a nossa maior força. E seguir em diante, nada chega, nada cai do céu. A gente tem que batalhar, a gente tem que se esforçar, a gente tem que perder sono, a gente tem que andar muito, a gente tem que levar muito sol, a gente tem que passar muita dificuldade para depois a gente sentar e ver as conquistas que a gente conseguiu alcançar. A temática da migração sempre esteve presente na Universidade Federal de Roraima. E assim como Leonardo, outros migrantes também conseguiram ingressar na vida acadêmica. Desde a década de 90, a instituição desenvolve diversos projetos de acesso ao ensino superior, pós-graduação e extensão voltados para os estrangeiros. Uma via de mão dupla, que beneficia tanto o migrante quanto a comunidade que pode contar com uma mão de obra qualificada. Para o professor João Carlos Gerojoski, o Brasil se colocou como destino possível por ter em seus processos regulatórios simplificados. Então Roraima faz parte desse circuito, assim como o Brasil também, né, se consolidou para muitas nacionalidades como um destino possível. Por que a gente fala possível? Porque, dada a criação de barreiras em algumas localidades ao redor do mundo, especificamente Estados Unidos e Europa, o Brasil se torna um destino possível porque é um país que ainda tem uma dinâmica de compromisso com direitos humanos, da recepção dessas pessoas, e tem uma lógica de regularização migratória bastante eficiente. Você tem possibilidades de regularização migratória. Então, Roraima está envolvido nesse mundo, né, que é da mobilidade humana. Vou citar o caso de uma mulher que foi minha aluna de mestrado. Ela tinha uma vida bem confortável na Venezuela, mas com a crise a coisa começou a ficar bastante complicada. Ela vem para o Brasil para fazer mestrado, com uma bolsa bastante pequena, traz a sua filha, né, que na época era uma adolescente, vem para cá, faz o seu mestrado com muito sucesso, desenvolve uma bela dissertação, mas sempre, né, sofrendo com esse valor de bolsa, de dificuldade, cuidar da filha. Mas a partir dessa dinâmica de integração, a filha conseguiu ter acesso, por meio de uma bolsa de estudos também, a uma escola de qualidade aqui em Roraima. Então está se formando agora, na verdade se formou, né, no final do ano passado no ensino médio, está entrando na universidade agora, vai fazer medicina. E a sua mãe, depois do mestrado, trabalhou justamente na questão do acolhimento de venezuelanos, né, dentro do PETRIG, coordenava uma equipe de documentação, que foi o que ela pesquisou, e agora está iniciando um novo projeto, que é o doutorado dela, vai para outra localidade no Brasil, continuar a estudar essa temática. Então eu vejo assim como um exemplo de sucesso bastante significativo. Os números da migração refletem também na prestação dos serviços públicos em Roraima, principalmente no que se refere à segurança, educação, saúde e social. Então, mais ou menos aí desde 2015, né, onde se potencializou, nós temos enfrentado grandes desafios, né, o governo do estado junto com toda a população, e de fato o governo atual ele tem trabalhado bastante para que possa realmente atender a todos, né, sem discriminação, de uma forma muito acolhedora e com diversas oportunidades no mercado de trabalho local, né. Isso a gente sabe que o nosso estado tem se desenvolvido bastante nos últimos 6 anos. Graças a esse desenvolvimento hoje, também nós conseguimos aí ofertar, por exemplo, diversas oportunidades de emprego para as pessoas, tanto migrantes como não migrantes. Então nós temos realmente um desafio que ele ainda não acabou, ele é contínuo. No entanto, a gente tenta aí, né, tá sanando, enquanto secretária de Bem-Estar Social também, CETRAB, Secretaria de Saúde, a Secretaria de Educação e a Secretaria de Segurança, que são as áreas mais impactadas pela questão migratória. A gente não consegue nem mensurar pelo fato dessa questão ser contínua. Então imagina o governo lidar com uma situação onde todos os dias entram pessoas, na média de 500 a 1.000 pessoas por dia na fronteira. É humanamente impossível. Então o governo federal tem que ter esse olhar para Roraima, para o estado de Roraima, para o governo do estado, com verbas específicas para a quantidade de pessoas que têm entrado no nosso país, né? No caso, a porta de entrada aqui que sofre mais o impacto é a cidade de Pacaraima e Boa Vista. Os desafios são imensos, principalmente nessas 4 áreas que eu falei: saúde, educação, segurança e assistência.
O apoio vem de diversas formas e de várias instituições, como no setor público, iniciativa privada, Operação Acolhida e outras entidades humanitárias e religiosas como a Caritas Brasileira, Projeto Orinoco e Suma Uma, além de ONGs que assistem os migrantes com água, comida e acesso diário a banheiros. No início da crise humanitária, antes da Operação Acolhida, as pessoas começaram a perceber que esta igreja era um local de acolhimento, porque o padre Revislandi já fazia uma sopa para os dependentes químicos. Então eles começaram a vir aqui através de comida. Então assim, passou muito tempo a gente nesta caminhada, através da Associação Mexendo a Panela, fundada pelo padre Revislandi. Aproximadamente 2 anos, a Caritas Brasileira nos deu a mão, né? E através de um financiamento, né, do Departamento Americano USAID, recebemos o financiamento que nos ajuda muito hoje e a gente criou o projeto Suma Uma Nutrindo Vidas. O projeto Suma Uma, ele surge através da Associação Mexendo a Panela, para compartilhar com as outras pessoas o que ele tem de melhor. Que não é só comida, mas é dignidade, respeito, acolhimento e carinho. E amor. No prato que nós oferecemos, a gente oferece também um pouquinho do nosso sentimento de saciar a fome, de levar para aquela pessoa que recebe um pouquinho de dignidade, um pouquinho de esperança e um pouquinho de conforto. Para um pai ou para uma mãe que tem os filhos com fome e não ter o que dar, isso é uma tragédia humana sem limites. Cuidado, afeto, carinho, um abraço pelo estômago, que é o que a gente põe em cada panela que a gente prepara. A gente, da Caritas, tem um foco principal de trabalhar com a população de rua. E essa população de rua, nesse contexto migratório, é uma população que não está nos abrigos oficiais da ONU, né? Então, eles não têm a assistência e o atendimento que as pessoas que conseguem entrar nos abrigos têm. Mas para a gente é fundamental que todo mundo tenha acesso à saúde, à possibilidade de utilizar o banheiro. A nossa ideia é garantir que esse atendimento ele exista em todos os locais do mundo, porque é fundamental todo mundo utilizar o banheiro, o sanitário, e a gente vive numa sociedade que isso às vezes é muito difícil de ter acesso, por incrível que pareça, né? Com muitas mãos estendidas, pouco a pouco os migrantes começam a mudar de vida, se qualificar e se destacar no mercado de trabalho, na cultura, no setor de serviços e culinária regional, dando outro significado à própria vida e uma nova perspectiva a Roraima, que passa a ser considerado um estado bilíngue por ter a forte presença da Venezuela em todas as esferas da sociedade. Uma troca de experiências, costumes, crenças e ideologias que transformou a forma de pensar dos que moram por aqui. Os impactos culturais é a questão do bilinguismo, né? A gente se tornou bilíngue do dia para a noite, ou pelo menos passou a entender aquilo que no Brasil, do extremo sul ao extremo norte, toda a linha de fronteira dos hispanos falantes, à exceção da República Cooperativa da Guiana, do Suriname e da Guiana Francesa, a Unidade Ultramar de França, todos os outros países são hispano-falantes. O Brasil esteve sempre de costas aos hispano-falantes, né? E de uma hora para outra o Brasil teve que incorporar o processo linguístico da língua hispânica, a língua co-irmã, né? Também da base latina, a partir de Boa Vista, a partir de Roraima, a partir de Pacaraima, a partir da Amazônia, a valoração da questão linguística como a questão cultural. E a questão linguística é um somatório de possibilidades, né? A gente amplia os horizontes de entendimento do povo e da língua, da cultura, dos fatos e dos acontecimentos e das questões históricas, né? Meus alunos hoje têm um domínio muito melhor do espanhol, e o espanhol é uma ferramenta fundamental para um internacionalista que está na América Latina. Não dá para ele fugir disso, de um conhecimento. Então essa é uma troca bem rica que a gente tem. No caso, também, essa dinâmica de estudar a migração, saber da legislação brasileira, pensar a própria operação que se desenvolve aqui, tem feito com que muitos dos nossos alunos tenham
hoje encontrado empregos dentro da própria operação acolhida ou na sociedade civil que atua com a temática. Então a gente tem uma alta taxa de empregabilidade. Este supermercado de Boa Vista trabalha atualmente com mais de 1.000 colaboradores. 35% deste número são de imigrantes venezuelanos que desempenham as mais diversas funções. Leomar chegou em Roraima há 4 anos e procurou um trabalho neste mercado. Começou como faxineiro e aos poucos conquistou a vaga de encarregado. Eu cheguei aqui como todo mundo chega, né? Um imigrante. A única coisa que eu tinha comigo, eu lembro, era uma rede e um ventilador, né? Aí eu saí atrás de trabalho, né? Fazendo currículo, procurando. E Deus me deu a oportunidade de chegar aqui onde eu estou agora, né? Esse trabalho aqui. Comecei aqui no supermercado como serviço geral, na questão da limpeza. Aí eu fui de serviço geral e fui repositor, né? Fiquei na parte da reposição. Aí depois subi de novo de cargo para precificador, que eu era responsável pelos preços, pelas placas de promoção. Fui para o encarregado da mercearia, que era encarregado do salão. E hoje em dia estou sendo encarregado dos perecíveis, que é a parte de frios, congelados, queijo e todas essas coisas, né? Acho que todo mundo tem um sono. E tipo assim, a gente tem que seguir esse sono, seguir esse objetivo. Porque assim como eu cheguei, tem muitas pessoas que chegam, entendeu? E a única coisa que eu pido para todo esse pessoal que vem aqui no Brasil, né, é dar o melhor deles. Dar o melhor. Deixar, como quem disse, a marca no lugar onde ele está passando. Porque uma coisa que a gente tem com o venezuelano é que a gente trabalha e trabalha muito. Cláudia Patrícia, gerente de RH, fala da experiência de trabalhar com os migrantes e garante que o retorno da parceria é certo e gratificante. A gente dá oportunidades independente de nacionalidade, cor. O importante é desenvolver, é a força de vontade, é querer. O nosso critério é querer aprender, querer desenvolver, e a gente está aqui disposto a acolher, a ensinar. É uma empresa de oportunidades. A gente tem uma grande dificuldade, né, em contratar pessoas, né? E aí os estrangeiros agregaram muito mesmo para todo o mercado local. A troca de experiência, mão de obra qualificada e a prestação de serviços inovadores oriundos da migração é real e já é reconhecida pelos especialistas que comemoram os resultados do crescimento econômico e desenvolvimento do Estado. Um crescimento da população, boa parte influenciada pelo processo de imigração, essa população vem crescendo e, como o mercado de trabalho vem absorvendo essa mão de obra, é uma população que está crescendo economicamente ativa, que ela cresce e tem capacidade de consumir os produtos ofertados dentro dessa nossa economia. Então, se você for analisar o comércio, principalmente de alimentos do nosso estado, comércio esse que foi expandido até a cidade fronteiriça de Pacaraima. Então hoje Pacaraima não atende somente a população do município. Se você pegar o fluxo de mercadorias direcionado até aquele município, é porque hoje eu posso te assegurar aí que Pacaraima atende no mínimo 5 milhões, a expectativa é de 5 milhões de consumidores. Então, cada vez que essas pessoas vêm consumir esses produtos, que geram riqueza para o nosso estado, parte dessa riqueza ela é passada para o poder público por meio de tributos, por meio de impostos. E isso acaba permitindo que o Estado, em tese, tenha um poder de investimento maior para poder cuidar da prestação de serviço público, já que há um aumento em contrapartida da população do nosso Estado. Mas precisa que isso efetivamente aconteça. Agora, sem dúvida nenhuma, sendo objetivo na resposta, eles, com a ampliação do consumo, da demanda por parte dos migrantes, principalmente venezuelanos, acaba permitindo uma maior arrecadação de tributos, tanto para o Estado quanto para os municípios desse Estado também. Quando chegou ao Brasil, há 10 anos,
o engenheiro químico imigrante Miguel Pena tentou empreender na frente da casa onde morava. O negócio não deu certo e Miguel buscou outras alternativas. Após trabalhar como engenheiro em uma indústria de óleo vegetal por 6 anos, ele decidiu voltar à ideia inicial. Investiu na gastronomia, abrindo um restaurante com uma culinária diferenciada, o Chile Mexican Food, que tem uma grande versatilidade e já caiu no gosto dos brasileiros. Esse primeiro momento foi bem difícil, vir aqui. E o primeiro que surgiu na cabeça, né? A ideia foi, olha, tudo bem, não tem indústria, mas nós poderíamos empreender, montando algum negócio, né? Que fosse uma novidade na cidade. Só que naquele momento, né? Não tínhamos muitas condições, estávamos iniciando, né? Então não foi fácil. Nesse primeiro momento, quando surgiu a ideia, a gente tentou fazer um negócio mais ou menos, né? E acabou que há 10 anos atrás, quando tentamos fazer esse negócio, não deu certo. Durou uns 6, 7 meses e acabamos fechando, né? Porque não tínhamos uma empresa, não tínhamos um local apropriado, chegou um momento que não tínhamos condições de atender mais as pessoas por nossa própria estrutura. E um ano depois de que eu fechei, eu recebi uma proposta de emprego no grupo Óleo Plano, na empresa, né, uma empresa do grupo chamada Palma Plano, um dos maiores produtores de biodiesel do país. E me deram a oportunidade de montar uma indústria, né, de zero. Montá-la, pô-la em produção e fui escalando, né, cheguei a ser gerente de toda a fábrica, né. Me desenvolvendo bem, aprendendo muito também, claro, né? E graças a Deus, né, também me foi muito bem economicamente, né? Eu falei, olha, eu acho que é aquela ideia, mas com uma estrutura melhor vai dar certo agora. Aí eu pensei, vou montar uma cozinha, vou montar colaboradores, vou fazer um negócio bem ordenado, desde as receitas de comida, né, que as comidas, se você vier hoje comer algo, vier amanhã, vai ser o mesmo prato, porque é o mesmo tipo de carne, é o mesmo tipo a mesmo peso. Foi retornada essa ideia, só que, claro, com mais experiência, já falando português um pouco melhor, já entendendo português, já entendendo um pouco brasileiro também, né, da região. Porque, por exemplo, a maioria das comidas mexicanas ou venezuelanas, incluindo arepa, ou qualquer outra comida, a maioria se come com as mãos. Porque eu vou vender para o Brasil, não adianta eu fazer uma comida que agrade os mexicanos, né? Então, fui trabalhando nas receitas, em montar um prato mais limpo, mais estruturado, com uma apresentação bonita. E todos os pratos que eu servo aqui, eu servo com talheres. Eu falo para o cliente, a comida, depois que está na sua mesa, você come como quiser. Por isso que, graças a Deus, né, eu tenho muitos clientes. Em uma capital genuinamente bilíngue, o Chile Mexican é o que podemos chamar de culinária universal, com alta aceitação do público. E Miguel tem uma justificativa para o sucesso. E, honestamente, eu amo o Brasil. Sou grato a Deus que me trouxe essa terra, a esse lugar maravilhoso, com pessoas muito educadas. Fui sempre bem acolhido, respeitado, então trabalhei muito, me deram uma oportunidade, não desperdicei os momentos corretos e, sobretudo, sempre fui honesto. Então, algo que eu posso falar é que a honestidade, a constância, Deus vai honrar. Quase 10 anos se passaram desde o início do processo migratório da Venezuela. E hoje o Brasil se tornou o terceiro país da América Latina com a maior população venezuelana. Para muitos deles, cruzar a fronteira significou um recomeço. Por aqui, eles reconstruíram seus lares, novos formatos de família e uma nova vida cheia de esperança. Nossa, eu consegui. Eu posso sentar agora e dizer que eu consegui. Então, meu sentimento de... Acho que essa palavra é essa, satisfação mesmo, dizer tipo, nossa... É o mesmo polícia, a mesma segurança, a mesma governação com a parte de escola, eu agradeço muito.
Ótimo, mira, no me puedo quejar, solo le digo que no emigre una persona por la forma de vestir, ni por la forma de falar que no sepa hablar portugués, só ajude. Eu agradeço muito ao Brasil, eu amo o Brasil, eu adoro, eu agradeço com o coração grande, de verdade, todo o que é hecho por mim e por minhas filhas que estão fazendo. Não desista. O que você estiver passando na sua vida, não desista. Tudo passa. Tudo. E há quem diga nesse sol que o sol nasce para todos e a sombra é para poucos, né? E que se o sol arde e se põe, ele também nasce. E todo dia ele nasce, e todo dia ele se põe. E que ele se põe para todos os seres viventes e humanos sobre a terra. E também sobre a terra boavistense, pela terra aqui bolivariana, venezuelana, guianense, na Amazônia. E esse pedaço da Amazônia, do extremo norte, a Amazônia brasileira é dos brasileiros, e que aqui desejam cuidar, amar, perseverar, reproduzir e multiplicar. E trabalho trazendo progresso material, o desenvolvimento das riquezas para uma população que tem muito o que contribuir. Eu sou muito grato, né? Muito grato no lugar onde eu estou agora, como eu estou me sentindo, né? Porque a gente passa de estar em um lugar um pouquinho ruim para estar em um lugar melhor. Eu teria uma mensagem muito importante. Assim, existem princípios na vida que às vezes que transcendem culturas, né? Há culturas por crises sociais, econômicas, políticas, diferentes tipos que levam a pessoa a não acreditar, se comportar de uma determinada forma, mas tem princípios que transcendem as culturas. E esses princípios da honestidade, da constância, da verdade, da responsabilidade são fundamentais para o crescimento em qualquer lugar, né? Então, esses princípios que eu levo e que muitos deles são bíblicos, eu acho que são fundamentais para que qualquer pessoa tenha êxito na vida.